O Manchester United não escolheu o Andrei para substituir o Casemiro à toa, e nesse vídeo eu vou te explicar por que ele é o substituto ideal para o Casemiro, tanto na seleção brasileira quanto no Manchester United. E mais, quais características que o fazem tão especial assim. Primeiro ponto pra gente entender é, o United não foi atrás de um volante para substituir o Casemiro só nessa temporada, ele foi atrás de um jogador que pode ser titular do time nos próximos 10 anos. O Andrei tem 22 anos e um potencial gigantesco de se tornar um dos melhores volantes do mundo. E outra coisa, ele já conhece a Premier League, é um excelente marcador, ou seja, tem características parecidas com a do Casemiro. Pode atuar tanto como o primeiro volante quanto o segundo, mas eu quero destacar nesse vídeo aqui, nada disso explica sozinho por que o United escolheu o Andrei. O mais importante de tudo, ele foi contratado, ao meu ver, muito para ser um primeiro volante. E é nessa posição que ele pode ser um cara fundamental para o próximo ciclo da seleção brasileira. E ainda no contexto do United, você vai falar, putz, pagou 50 milhões de euros no Andrei, sendo que ele já estava na Premier League, ele tem só 22 anos. Sinceramente, cara, me parece um valor muito abaixo do que o Andrei realmente custa, do potencial que ele pode entregar, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Muita gente acha que o Andrei foi mal no Chelsea, ou que não vinha jogando. Eu vi até comentários falando que o Andrei foi um terceiro reserva no Chelsea, só que isso não é verdade. Se você pegar os números, o Andrei entrou em 43 dos 59 jogos do time na temporada, sendo 25 como titular. E um detalhe que as pessoas esquecem, muitas vezes concorrendo com dois dos melhores volantes do mundo, Caicedo e Enzo. E mesmo assim, ele conseguiu seu espaço, muitas vezes, inclusive, empurrando, entre aspas, o Enzo para ser esse meia. Muitas vezes o Andrei foi escalado no time titular com Enzo e Caicedo. E além disso, ele ainda tinha a concorrência do Reece James, capitão do Chelsea, que também joga por ali, um cara experiente, consolidado. Ou seja, o Andrei só não teve mais minutos pelo contexto, não pela falta de qualidade. E aí ele chega num United para substituir um Casemiro que, eu sei, você tá com a impressão muito negativa do Casemiro pela Copa desastrosa que ele fez. Mas no contexto do clube, não vamos esquecer, não só histórico, mas o que ele fez nessa temporada. O Casemiro é um cara que foi titular da seleção brasileira nos últimos 10 anos, é um cara que ganhou tudo no Real Madrid, ganhou tudo que era possível, e no Manchester United, ele teve a temporada mais artilheira da carreira, com 9 gols em 35 jogos. E não foram só os gols, tá? Se você puxar aqui, quem acompanha meu canal sabe o quanto que o Casemiro jogou bola nessa temporada, para além dos gols, participando de criação de jogadas, sendo um pilar defensivo. É até difícil de explicar, acho que muito pelo contexto, pela formação de jogo na seleção brasileira, ele estava muito mais exposto do que no Manchester United, mas fato é que o Casemiro ele deixou o United porque quis, porque muitos torcedores pediram para ele ficar mais tempo, para ele renovar o contrato, mas o Casemiro decidiu ir para o Inter de Miami, e aí restou o United buscar um jogador com um perfil muito parecido. E que perfil é esse? O Andrei, ele tem a mesma capacidade do Casemiro de cobrir espaços, de ser um cara que alia muito bem a leitura de jogo para interceptar jogadas, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de posicionamento muito boa, de saber onde se posicionar dentro de campo, e ainda é rápido, consegue se movimentar ali na entrada da área para cobrir os dois lados do campo. Além disso, tem uma capacidade de desarme muito boa. Tanto é que, se vocês lembrarem bem, num time que exigia mais dele, que ficava menos com a bola, lá na Ligue 1, no Strasbourg, ele foi um dos líderes, se não me engano, o líder de desarmes da Ligue 1 na temporada 2024-2025. E ao mesmo tempo, ele mantém a qualidade do Casemiro no jogo aéreo. Se você pegar outros volantes aí, não são todos que têm essa capacidade, mesmo não sendo um jogador muito alto, assim como o Casemiro também não era, o Andrei ele tem essa capacidade, essa qualidade de ajudar defensivamente na bola parada aérea, ofensivamente. E tanto é que eu vou lembrar de novo a temporada dele no Strasbourg. Ele fez 11 gols lá na França, sendo que muitos dele ele não é aquele jogador que vai aparecer de última hora ali na entrada da área, vai fazer uma finalização. Não, muitos deles foram de bola parada, foram de posicionamento na grande área, algo que o Casemiro mostrou muito bem nessa temporada. Antes de eu te falar quais são as diferenças e o que faz o Andrei o cara ideal para além disso tudo que eu já falei, se você está curtindo esse vídeo, deixe seu like, é muito importante para o crescimento do canal.
ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você é novo por aqui, gosta de análises, gosta de histórias, tudo que envolve a seleção brasileira, a gente traz por aqui. Então fica o meu convite para você se inscrever. Falando agora um pouco das diferenças, é claro, não é tudo igual, não existe um jogador exatamente igual ao outro. O Andrei teve sim grandes atuações, mas algumas negativas, algumas de muita timidez, algumas devendo muito no Chelsea. Ele é mais irregular que o Casemiro, é natural. O Andrei tem 22 anos, é um jogador muito jovem, num contexto de Premier League, ele não está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, que ali a gente já espera um jogador de 22 anos que tem um potencial muito grande, já está ali maturado. Não, ele está num contexto muito mais difícil e mesmo assim ele teve atuações muito, muito boas. E uma diferença importante, eu acho, para o jogo do Andrei com o do Casemiro, é que ainda falta essa qualidade no Andrei para fazer lançamentos. O Casemiro, de novo, ele não é esse cara que se destacou por ser um Busquets, um Toni Kroos, mas ele buscava mais lançamentos do que o Andrei. O Andrei dificilmente tenta uma inversão de jogo mais longa, dificilmente tenta um lançamento pro atacante. Ele é um cara de muito mais associação, de passe curto. Ele também tem essa qualidade. Tanto é que quando ele tenta, geralmente, um passe mais vertical, ele acerta. Só que ele ainda tenta muito pouco. É um jogador mais tímido nesse sentido, assim como era o Casemiro no começo da carreira. Eu vou lembrar disso daqui a pouquinho também. Inclusive, essa falta de verticalidade foi o que tirou ele da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Por quê? Porque, se a gente lembrar bem, o André era convocado como reserva do Bruno Guimarães. E quando ele entrou no lugar do Bruno contra a França, ele teve uma atuação muito apática, entre aspas, no sentido de muito passe para o lado, faltou muito verticalidade quando o Brasil tinha a bola. E aí quando o Danilo Santos entra, ele traz toda essa mobilidade, percorrendo mais o campo de um lado para o outro quando o Brasil tinha a bola. Só que, por que o André é o nome ideal para a seleção agora? Porque ele não vai mais ser o substituto do Bruno, ele vai ser o parceiro do Bruno e isso muda bastante coisa. Além disso, cara, o André ele vai chegar na próxima Copa com 26 anos, no auge físico e técnico de um primeiro volante, que depende muito do físico para conseguir cobrir campo, para conseguir cobrir espaço. Ele já vai ter muita experiência no Brasil, na seleção ele já tem, na verdade, né? E até na Europa, já são 2, 3 anos jogando por lá. E, claro, eu sempre falo aqui, né? O quanto que seleção é comparação. Você consegue me citar outro primeiro volante, além do André, que tem uma característica próxima do André, ou próximo do que a seleção brasileira precisa? Um jogador que alia força, jogo aéreo, boa cobertura, tem defesa e tá numa idade boa e já atua em alto nível? Não tem, cara, não tem. É uma posição que é André e André por enquanto. Pode surgir? Claro que pode. A gente espera aí, por exemplo, o Moscardo vir um jogador de alto nível, o Zé Lucas do Sport, mas são jogadores ainda muito jovens e muito longe de atingir o auge. Então, o André me parece assim, tá totalmente... E essa ida dele pro United me comprova ainda mais isso. É um cara que vai chegar na seleção, no meu ver, para jogar. Se o Ancelotti quiser manter o 4-2-4, o André vai trazer aquilo que faltou muito no jogo contra a Noruega. Ter mais pegada, ter mais intensidade, consegue ter mais desarme hoje do que o Casemiro. Até pela questão física. E se for um 4-3-3, o André consegue dar essa sustentabilidade. Ele vai ter outros jogadores para auxiliarem ele ali na saída de bola, sendo que isso é algo para ele evoluir. Claro que sim. E aí, o que é algo relevante aqui, principalmente na visão dos torcedores do Manchester United, mas também da seleção? O que falta para o André virar elite? No contexto do United, por exemplo, eu vi muita gente pedindo o Tchouaméni. E eu entendo, cara, que assim, o United tá num contexto de, precisa voltar a ser protagonista, precisa voltar a ser um time que ganha títulos, e eu entendo esse ponto dos torcedores do United, mas ao mesmo tempo, eu acho que o André, pode não ser nessa temporada, tá, mas eu acho que ele tá muito mais próximo de virar um volante de elite do que as pessoas imaginam. Porque o que falta para ele já teve atuações de um nível muito alto nessa temporada, de enfrentar times difíceis num contexto parecido de Premier League, mas o que falta agora é ele transformar essa irregularidade, essas atuações em alto nível, em algo constante. Aí sim ele vai virar um volante de elite. Para além disso, né, o que ele precisa fazer, o que ele precisa acrescentar no estilo de jogo dele? Eu acho que defensivamente o André é um volante muito pronto, tá? Você vê o nível de marcação do André, é um cara que tem muita leitura, consegue talvez usar um pouco melhor o corpo, né? Ele é um cara forte, mas que às vezes perde algumas disputas
de bola, por não se posicionar muito bem o corpo, mas em termos de defensivo, de interceptação, de leitura de jogo, de retomada de bola, de posicionamento, de jogo aéreo, acho que é um volante muito pronto. O que falta com ele é um jogo mais com bola. Como eu disse, arriscar mais lançamentos, arriscar mais esse passe vertical para ele se tornar de fato um volante completo. E lógico, falta tempo de jogo. E aí eu vou lembrar aqui também muito do Casemiro. A gente vai lembrar que o Casemiro, no começo dele lá na Europa, ele demorou a se firmar como um volante de alto nível. Ele é emprestado para o Porto, ele volta para o Real Madrid. Foi uma história até bem parecida. Ele vai para um time de menor escalão, ainda que o Porto fosse maior do que o Strasbourg, se destaca lá, volta pro Real Madrid com 23 anos, um ano mais velho do que o Andrei, e olha o tanto que esse cara evoluiu. Quem lembra do Casemiro jogando as primeiras temporadas pelo Real Madrid, via como que era um cara tímido, que só dava passe de lado, mas que virou um pilar da equipe muito por conseguir ser um pilar defensivo, por conseguir entregar essa qualidade defensiva. Eu não tô dizendo que o teto do Andrei é virar um Casemiro, e nem tô dizendo que ele já é melhor que o Casemiro, mas que entre as opções, entre os volantes brasileiros, ele é quem reúne as principais características para assumir esse posto na seleção, mas de longe. E no contexto do United, você somando versatilidade, qualidade, idade, preço, me parece também uma escolha muito plausível do time, que a gente pode questionar se eles poderiam trazer mais um volante ou não, mas que a aposta no Andrei é muito boa, isso eu não tenho dúvidas. E o United já fez essa aposta, e sinceramente, eu acho que o Ancelotti vai fazer na seleção em breve. Mas comenta aí, você acha que eu tô muito empolgado com o Andrei? Você também apostaria no Andrei como sucessor do Casemiro na seleção? Ou tem outro nome que você acha mais pronto para assumir esse posto? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.